Boa noite, amigos. Sejam todos bem-vindos a mais uma apresentação do Centro Espírita Ceareiro de Jesus, essa casa abençoada que nos recebe a todos com muito carinho. E hoje nós vamos falar do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27. Mas hoje, antes eu vou convidar a todos a uma oração. Então vamos fechar os nossos olhos. Senhor Jesus, bom e amado Mestre, nosso modelo e guia, que a vossa luz, Senhor, possa chegar a cada um que estão nos vendo neste momento, que possa, Senhor, chegar a vossa luz a toda a humanidade por esse momento tão difícil que atravessa o nosso planeta. Envolva todos, Senhor, no seu abraço de luz. E pedimos, Senhor Jesus, que nos inspire, nos oriente, através de seus emissários, para que possamos fazer uma apresentação com clareza, tenhamos um bom aprendizado esta noite. Que assim seja, graças a Deus. Então, como dissemos, nós estamos vendo o livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, o item 9. Ação da prece, transmissão do pensamento. A prece é uma invocação. Por ela, um ser se coloca em comunicação mental com outro ser ao qual se dirige. Ela pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Pode-se orar por si mesmo ou por outro, pelos vivos ou pelos mortos. As preces dirigidas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução de suas vontades. Aquelas que são dirigidas aos bons espíritos são levadas até Deus. Quando se ora a outros seres que não a Deus, é apenas na qualidade de intermediários e intercessores, porque nada se pode fazer sem a vontade de Deus. Então, como acabamos de ler, nós vimos que toda a prece ela é uma invocação e através dela nos colocamos em comunicação com um plano maior. E a prece, como dissemos, pode ser um pedido, um agradecimento ou um louvor. Invocar é chamar a si um auxílio, um socorro de um poder superior, Deus, Jesus, os espíritos de luz, os santos para a Igreja Católica. Pedir é solicitar, suplicar. Agradecer é reconhecer um benefício recebido. E a oração, ela nos permite expressar a gratidão do alto pelas bênçãos recebidas. Louvar é enaltecer, exaltar, glorificar. É o reconhecimento da onipresença, da onipotência de Deus. E a transmissão do pensamento, como ela se dá? Para entender a forma com que a prece é transmitida, precisamos entender que estamos todos nós, encarnados e desencarnados, mergulhados no fluido universal ou fluido cósmico que ocupa o espaço, como somos todos nesse mundo. Esse fluido ele recebe um impulso da nossa vontade, é o veículo do pensamento, assim como o ar é o veículo do som. Com a diferença, as vibrações do ar são circunscritas e o fluido universal ele se estende ao infinito, a todo o universo. Então, quando o pensamento é dirigido a um ser qualquer, sobre a Terra ou no espaço, de encarnado a desencarnado ou vice-versa, se estabelece então uma corrente fluídica de um para outro ser, transmitindo o pensamento como o ar transmite o som. Estamos em um imenso oceano de vibrações e energias, onde os seres transitam influenciando e sendo influenciados por essa torrente energética vibratória. É por isso que nós temos que estar sempre vigilantes aos nossos pensamentos, porque eles têm muita força, tanto para o bem como para o mal. Então que nós procuremos ter bons pensamentos, pensamentos positivos, que possamos sempre vibrar amor. E nos círculos religiosos temos a oração como um mecanismo de expressão da mais alta importância.
Todas as propostas religiosas trazem esse convite a essa conexão com algo que está acima da posição em que nos encontramos, né? Algo superior. O Espírito Emmanuel, referindo-se à oração, nos diz que ela é o divino movimento do espelho da nossa alma no rumo da esfera superior para refletir-lhe a grandeza. Mas a oração vai muito além das palavras, né? As manifestações externas da genuflexão, das palavras elaboradas e memorizadas. A oração deve ser o movimento da nossa alma na direção da vida maior. E a prece para nós, ela é como um alimento. Assim como nós alimentamos o nosso corpo físico, devemos também utilizar o recurso da prece como alimento para o nosso espírito. Manter o hábito da prece é muito salutar e é muito importante para nós. E no livro Mecanismo da Mediunidade, André Luiz conceitua o verbo orar dizendo que orar é vibrar, constitui a fórmula básica da renovação íntima pela qual o divino entendimento desce do coração da vida para a vida do coração. E Jesus, ele deixou bem claro a todos nós que todos somos ajudados, todos, sem exceção. Mas há uma condição estabelecida pelas leis divinas para o atendimento das nossas súplicas, né, dos nossos pedidos. Essa condição é a sintonia vibratória. Vamos dar um exemplo. Um rádio mal sintonizado, se a gente liga um rádio mal sintonizado, o que vai acontecer? Nós não vamos entender nada porque ele está fora de sintonia, né? Nós vamos ouvir apenas um chiado. Um outro exemplo. Aqui existem várias lâmpadas, mas para que elas acendam, existe um instrumentozinho fundamental, que é o interruptor. Se não ligarmos o interruptor, não vão acender. E o interruptor que nos liga a Deus é a prece. Mas para fazermos essa ligação com o alto, nós temos que nos despir de todos os sentimentos e pensamentos pequenos, inferiores. Temos que ter a humildade de reconhecer o quanto somos ainda pequenos e cheios de falhas. Como diz a música de Gilberto Gil, se eu quiser falar com Deus, tenho que estar a sós, tenho que apagar a luz, tenho que calar a voz, tenho que encontrar a paz, tenho que folgar os nós, dos sapatos, da gravata, dos desejos, dos receios e por aí vai. Mas não adianta fazermos a prece somente com os lábios, né? Da boca para fora, como se diz. Precisamos movimentar sentimentos dentro de nós, sentimentos de fé, de esperança, de confiança em Deus. Mas temos também que entender que é sempre a vontade divina que prevalece. Porque Deus sabe fazer, vai sempre fazer o que for melhor para nós, o que for necessário para o nosso progresso, para o nosso crescimento espiritual. E é importante lembrar que o próprio Cristo disse: Pai, não se faça a minha vontade, mas a sua. E como diz no texto em que estamos estudando, a prece, ela é recomendada por todos os espíritos. Renunciar à prece é desconhecer a bondade de Deus. É renunciar para si mesmo a sua assistência e para os outros ao bem que se lhe pode fazer. A prece é um recurso que o espírita dispõe, como ensinou Kardec e Leon Denis. A prece verdadeira, brotada do íntimo, tem um poder imensurável, mas para isso temos que abrir as comportas da alma. Então nós temos que abrir a nossa mente, o nosso coração, o nosso ser. Nós podemos orar sozinho, podemos orar em grupo, não importa. O que importa é o que vai dentro do nosso coração, o nosso sentimento, a nossa boa vontade. Lembremos o dia de Pentecostes, que está em Atos dos Apóstolos,
quantos fenômenos aconteceram ali, quantas curas aconteceram, porque a sintonia vibratória era imensa. Vejamos hoje, no atual momento pelo qual passa o nosso planeta com essa pandemia. Imaginem a sintonia vibratória, né? A vibração de amor ao redor do mundo, todos unidos em um só pensamento e sentimento, a mesma vontade. E essas vibrações chegam até Deus. E sabemos que o Pai Maior ouve as nossas súplicas e temos a certeza que Ele está no comando. Sabemos também que tudo acontece com a sua permissão e em tudo existe um propósito. Nada é em vão. E quando Jesus nos diz: quando fores orar, entra no teu aposento íntimo, Ele não está se referindo a um cômodo da nossa casa. Ele está dizendo para que façamos silêncio em nosso interior, para que possamos, através desse silêncio, nos sentirmos envolvidos pelas vibrações de paz que emana do nosso Criador. E nós podemos confiar todos os nossos problemas mais íntimos, porque nós vamos conversar com o nosso Pai. Um Pai que nos ouve, que nos ama, que nos pega no colo, que não nos julga. Ele está sempre dizendo: eu estou aqui, confia. E a confiança é a coisa mais importante que nós temos. Tem uma história muito interessante. Uma mãe, ela vê seu filho pequeno, sentadinho num canto, com os olhos fechados e as mãos postas. Então ela se aproxima e ouviu que ele soletrava o alfabeto. E ela perguntou o que ele estava fazendo. Ele abriu os olhos, olhou para ela e disse: mamãe, a senhora me ensinou que eu preciso orar. E que quando eu fosse orar, eu teria que pedir para Deus aquilo que realmente eu preciso. Que não posso ficar pedindo coisas sem importância, coisas que não preciso. Mas como eu não sei ainda ao certo o que eu preciso, então eu resolvi oferecer a Deus todas as letras, para que Ele pudesse juntá-las e fazer as palavras, fazer a prece com aquilo que eu preciso. Olha que interessante. Na sua inocência de criança, ele acreditava que por si só não conseguiria pedir aquilo que ele necessitava. Então ele se colocou nas mãos de Deus, para que Ele pudesse cuidar. E muitas vezes nós nos esquecemos que Deus cuida da gente o tempo inteiro. É nós que não nos percebemos. No nosso dia a dia, quantas vezes temos problemas que não encontramos a solução, de repente a mente aclara e a gente consegue resolver. É Deus nos intuindo através de seus emissários de luz, né? Nos intuindo. Orar é encurtar distâncias. Toda pessoa que vibra no bem, que ora com equilíbrio e sentimentos puros, se torna progressivamente em foco de energia divina. Mas nem Deus, nem Jesus, nem os espíritos de luz não podem retirar os nossos obstáculos, porque essa é uma tarefa que cabe a nós, mas nos dão força e sabedoria para vencer esses obstáculos. Nos disponibilizam todos os recursos necessários ao nosso favor. Mas nós não podemos ficar só na súplica, né? Pedindo. Temos que ter mãos operosas. Todo aquele que trabalha no bem e pensa no bem é aquele que aprendeu a orar. No livro Boa Nova, de Chico Xavier e Humberto de Campos, tem uma lição que chama Comunhão com Deus. É uma lição muito bonita e interessante. João Evangelista procura Jesus para sanar suas dúvidas a respeito da oração e da comunhão com Deus. Então Jesus diz a ele que por prece devemos interpretar todo o ato de relação entre o homem e Deus, pois toda expressão de agradecimento ou de rogativa, a oração é sempre um esforço da criatura em face da providência divina. E quando o discípulo pergunta a Jesus:
como deveria entender que Deus está igualmente em nós? O mestre fixou nele seu olhar sereno e deixando perceber que não poderia ser mais explícito com o recurso das palavras, porque naquele momento o discípulo não estava maduro ainda para entender, né? Ele disse apenas: eu te prometo. Então, é Jesus prometendo que Deus está em nós, que nós temos a centelha divina dentro de cada um de nós. O universo é a exteriorização do pensamento divino e nós partilhamos dessa essência em nossa condição de raios conscientes da eterna sabedoria. A prece é a fala da vida, é o nosso dia a dia, é o que a gente pensa, o que a gente fala, o que a gente faz. A oração não acontece somente quando nós nos concentramos e esperamos pelas coisas de Deus. Pensar positivo e desejar o bem aos outros é uma oração. Quando você dá um abraço fraterno, é uma oração. Quando damos um bom dia, boa tarde, boa noite, com um sorriso, é uma oração. Quando você está ajudando alguém em necessidade, doando seu tempo e energia, você está orando. Quando você perdoa alguém de coração, é uma oração. A oração é uma vibração, um sentimento, um pensamento. A oração é uma expressão do ser silencioso. Então era isso o que eu queria passar para vocês. E para encerrar, eu vou fazer uma prece que eu acho assim a prece mais linda. E se a gente refletir no conteúdo, em cada palavra dessa oração, ali contém tudo. É a oração que Jesus nos deixou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, à medida que vamos aprendendo a perdoar a quem nos tenha ofendido. E não nos deixes cairmos em tentações, e nos livra, Pai, de todo mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para toda a eternidade. Que assim seja, graças a Deus. Então, se vocês gostaram desse vídeo, ative o sininho, se inscreva em nosso canal para receber os novos conteúdos. E também lembrando, né, que a pandemia não acabou. Mesmo aqueles que já estão imunizados, continuem usando máscara, fazendo distanciamento social, usando álcool em gel. E aquelas pessoas que já tomaram a primeira dose, é muito importante também tomar a segunda dose para ficar completamente imunizados, né? E a vacina é o melhor antídoto que nós temos. Então, que todos se vacinem, não deixem de se vacinar. Eu agradeço o carinho de todos, que a paz de Jesus esteja com cada um de nós. Uma boa noite.